Vou começar. My people! Sejam bem-vindos, Kinga Pedro TV, estamos no ar e eu estou aqui com um quadro bué good, bué fudido, Porra, está bué bonito, eu estou aqui com um convidado, porra, tem que ficar aqui, esse meu quadro tem que ficar aqui, Mas família, antes de eu falar desse jovem talentoso que está aqui ao meu lado, primeiro, eu e o meu convidado, você fica mesmo aí, faça agora, tipo, nós vamos ficar à tua espera que tu faças primeiro a subscrição, depois que tu atives o sino de notificações, deixes o teu like e a seguir partilhas, mano? Então eu e o meu convidado vamos ficar aqui de braços cruzados a te esperar que tu faças mesmo, tipo, faz ali o coisa, a subscrição. Subscreve. Não, tá fixe. Agora, ativa o sino de notificações. Tá good. Agora, deixa o teu like aí no amo. Não, tá ok. E por fim, mano, partilha. Não, valeu, mano. Boa, tamo junto, família. Valeu muito. Nem arte, eu tô aqui com um jovem super talentoso, porra, como vocês veem. Mas tô fudido, tá aqui, porra, meu mambo. Nem arte. Como é? Esse é o novo parceiro do canal Kinga Pedro TV. Nem arte, deixa eu cair. Mano. Seja bem-vindo, é um prazer receber um jovem super talentoso aqui como você. Muito obrigado. Para dar um rala aí nos nossos subscritores. Olá pessoal, aconselho-vos a se inscreverem no canal do Kinga. É um canal que está mesmo top. E quero só aqui já começar a agradecer ao Kinga pela oportunidade concedida de virmos aqui expor os nossos trabalhos no canal dele, né? Como vem aqui os nossos trabalhos. E one love, pessoal, one love. Família, hoje, a minha dama falhou um cochito na logística, levou os guardanapos todos, por isso se nos virem a transpirarem aqui, fiquem só relaxados, estou fodido, ar-condicionado fatigou, viver no gueto é muito complicado. Seja bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Primeiro agradecer pelo presente. Tá muito fixe, porra, tô me sentindo mesmo, o gajo tô no stage, tá aqui bem bonito. Como é que nasceu essa paixão sobre a arte? Como é que tu aprendeste a fazer? Fala um bocadinho sobre essa cena, essa arte super importante, super good. Foi fixe, fala um bocadinho sobre a tua cena. Bem, na verdade eu começo por dizer que eu faço estas pinturas no computador, não é? Eu pinto eles no computador e a pintura é feita online mesmo. E assim que eu termino de editar, nesse caso eu chamo uma edição, chamo de pintura, não é? Porque eu transformo a foto normal de alguém que manda-me pelo WhatsApp em formato de caricatura, como vem aqui. Depois de terminar, não é? Eu estampo ela na tábua. Essa é uma tábua, é um material. Né? Acredito que querem ver a parte de trás, não é? É um material. E depois disso, né, nós colocamos as bordas. Nós temos variadas cores, temos prata, temos dourado, temos branco também. E faço a entrega ao domicílio também, não é? Ao cliente. E este é o nosso trabalho. E como é que tu entraste nessa cena, neste mundo? Como é que tudo começou? Bem, começou da seguinte forma. Em março nós fomos despedidos dos trabalhos, acredito que muitos jovens que estão a ver este vídeo também foram despedidos nos seus locais de trabalho. E surgiu a necessidade de arranjar um jeito de suprir os estudos, pôr comida em casa e muitas outras coisas. Então eu fui pesquisando, fui vendo. E como se não bastasse, encarei-me com um amigo meu que já fazia este trabalho. Não é só que ele não fazia deste jeito. Então eu criei logo uma ideia, vou fazer também, mas terei que fazer de um jeito diferente, porque ele já faz de um jeito, então também tenho que fazer do meu jeito, da minha forma, com a minha marca que é Ney Art. Então eu pintei deste jeito, primeira vez, eu fazia ainda fotos de graça, não é? Eu pegava fotos de famosos, pintava, publicava nas redes sociais e eu via que as pessoas gostavam. E dali surgiu a necessidade de começar a vender e fiz os quadros. E em 2 semanas, 3 semanas, graças a Deus, comecei a ter retorno e estamos aqui com o chefe Kinga Pedro. Olha, essa é uma história muito, mas muito, muito positiva, é uma história muito boa. Tipo, saber que um jovem
não é? Perdeu o emprego, não ficou desesperado, não se meteu no mundo da bandidagem, da delinquência e conseguiu encontrar uma forma de ganhar a vida e claro, desta forma, em vez de, tipo, tu também vais acabar por criar outros postos de trabalho. Isso. A ideia é mesmo esta, né? Se Deus quiser e os patrocinadores olharem para nós, darem aquela garra, nós vamos mesmo sim precisar de pessoas para trabalhar conosco na distribuição dos quadros, no atendimento nos postos que nós teremos nos locais comerciais, né, nos shoppings e por aí fora. Então, estaremos aqui para dar uma garra também para quem precisar. Exatamente. Olha, então, Ney, para quem o teu nome acaba por ser Ney, tipo é Ney Arte, o nome é Ney. Não, meu nome mesmo de casa é Ney. Por isso que a marca é Ney Arte. Ney Arte, pronto. Para quem quiser ter um trabalho espetacular como este, Ney, o que é que deve fazer? Onde é que os teus trabalhos estão expostos? Dá-me esse quadro aí, o maior, que é para mostrar aqui. Pô, um quadro muito fodido, Enquanto tu falas, eu vou mostrar. Para quem quiser saber um bocadinho mais, quiser ter um quadro bonito como esse, o que é que deve fazer? Bem, para fazer a sua encomenda, basta contactar ou mandar uma mensagem a partir do meu WhatsApp, que é o 945 40 90 77. O número também está a passar aqui agora no rodapé, vocês vão poder tirar. E também tem o meu Instagram, vocês podem ir lá fazer também as encomendas no Instagram, que é Ney Arte Digital 77. Ok. Ney Arte Digital 77. Ok. Muito obrigado. Epá, eu tenho que ficar mesmo com o meu quadro. O meu quadro é um mambo fixe, Então, Ney, pelo que eu me apercebi, tu começaste com essa cena em março deste ano. Bem, na verdade não foi propriamente em março. Em março é quando fui descobrindo, não é? E só comecei a fazer os quadros já por lá... maio. Ok, junho. Deste ano? Sim, deste ano. Então, desde maio até agora, o que é que o Ney já fez? Quais são? Já participou de alguma feira, alguma exposição? Fale-nos um bocadinho sobre como tem sido o teu dia a dia desde que tu enveredaste para este mundo tão espetacular, tão fascinante. Bem, na verdade, ainda não consegui expor em nenhum sítio os meus trabalhos. Só e unicamente eu tenho feito a exposição mesmo online, na internet, nas minhas contas do Instagram e do Facebook. E desde já eu quero agradecer todos os famosos que me ajudaram, porque eu fui fazendo quadros e fotos de graça para eles, eles ajudaram a promover o meu trabalho, por isso que eu cheguei até aqui. E aí não só, o Chef Kinga também deu um empurrão, não é? Deu um empurrão no Ney para conseguir expor os seus trabalhos. E estamos aqui, estamos à espera também daquelas pessoas de boa fé que querem apoiar a nossa cultura nacional, nossos artistas. Estamos aqui de mãos abertas. Nós somos jovens, somos todos jovens, temos as mesmas necessidades e quando alguém tem possibilidade de ajudar, nós temos que ajudar. Eu sinceramente fiquei muito feliz, não é por ter sido, por me terem oferecido um quadro, mas eu fiquei muito feliz por saber a história desse jovem batalhador e pelo talento que ele tem, e eu acho que está uma cena espetacular e convido para já todos os meus subscritores do canal Kinga Pedro TV, os meus seguidores do Facebook, do Instagram, do Twitter, se quiserem ter um quadro dele, é fácil, mano. O contato já passou, mas ainda assim, se tu não apontaste o contato, estás assim um bocadinho desnorteado, não sabes onde tirar o contato, não se mata muito. Vai no meu YouTube, no canal, diz assim, Kinga Pedro, quero um quadro do Ney. Olha, eu não vou revelar aqui os preços, porque vocês, se aperceberem dos preços, vocês vão dizer, não faz sentido, não faz isso, porque estamos a falar de um preço que tu, não fazes ideia, é praticamente uma oferta, estás a ver? Se te falar quanto é que custa esse quadro, você vai dizer, não, é mentira, não pode, estás a ver? Pela qualidade que isso tem, é um preço, para todos os bolsos. E isso é uma das cenas também que me chamou muita atenção. Tem a ver também com o marketing mesmo. Mas por que decidiste, adotar essa estratégia com aquele preço praticamente que você não ganha nada? Sim. Qual foi o motivo que te fez estipular essa tabela aí de preço para quadros, por exemplo, como este? Bem, eu digo que é necessário nós equilibrarmos bem os preços, não é? Porque não vamos aqui exorbitar os preços, estimular preços para com que os nossos clientes, os nossos amigos não consigam aderir. Então, esse é um preço que nós fazemos para todo e qualquer bolso. Qualquer pessoa consegue
um quadro deste. Yeah. Mas quais são os tamanhos que vocês fazem atualmente? Só tem este? Bem, este aqui é o A. É o A. Esse é o Ok, eu vou pegar o A2. outro. Esse é o A2. Ok. Este também é A2. Este também é A2, com este. mesmo tamanho, ok. E nós temos também o A1, que é maior deste. Ok. Não é claro que é maior que o A2. Nós temos o A. E este aqui? Esse aqui? Esse é o A0, esse é o maior de todos. Esse é o maior de todos? Quase 1 metro. Quase 1 metro. Esse Ok. é de 90 por 60. Ok. Esse é o A0. Esse é o A0. Olha, e Yeah. epa, esse quadro, vocês nem imaginam o preço. É uma oferta. É isso mesmo. Entrem em contato com o Ney. Epa, não se vão arrepender. Por exemplo, até chegar. O mês de fevereiro, não é? Que é o mês dos namorados e o caraça. Estás bem apertado, não sabes o que é que vais oferecer na tua namorada, não Tá se mata baratinho. muito, faz uma cena diferente, sabe? Uma cena diferente. Entre em contato com o Ney. Tá aqui o Ney. Pegas uma foto da tua dama, sem ela saber, tá Mandas-me vendo? pelo WhatsApp. Manda pro Ney, epa, paga 50% da cena, ele vai trabalhar a cena e depois... No dia seguinte, 24 horas tens o quadro. Eu também, tipo, já sabia, já adiantado, mas essa era uma das cenas que eu também ia te perguntar, tá vendo? Tipo, quanto tempo leva para fazer um quadro deste? Apenas 24 horas. Vais encomendar hoje, amanhã tens o quadro. Não há nesse momento, pessoa que eu conheça, que trabalhe com essa velocidade. Eu se aceitei ser parceiro do Ney, é porque eu, tipo, eu não tenho responsabilidade no mano, tá vendo? É para eu não ter responsabilidade no mano. E eu vou te ser sincero, eu mandei fazer um quadro para minha esposa, é para eu ofereci na minha esposa, só não posso mostrar aqui o quadro que eu ofereci na minha esposa, que o Ney fez, porque eu normalmente gosto de manter a minha vida pessoal um bocadinho mais reservada, não exponho muito a minha vida pessoal, mas epa, eu apresentei o quadro na minha esposa, epa, a dama, é difícil uma mulher angolana chorar à toa, tá vendo? Mas eu dei o quadro na dama, ela ficou bem emocionada, agora imagina, mas tens que entrar em contato com o Ney, tipo, melhor que esse nigga nesse momento, não há. Ney, o que podemos esperar de si em 2021? Quais são os projetos que tu tens em carteira? Queres criar alguma exposição só para mostrar os teus trabalhos ou preferes ficar mesmo só em organizar tipo, arranjar um espaço já conhecido para continuar as tuas cenas? Bem, projetos e planos para o próximo ano existem muitos planos e que o primordial deles é expormos os nossos trabalhos de forma física, porque nós já temos exposto online, nas páginas, não é? Sim. Mas agora o projeto para o próximo ano é nós distribuirmos nos centros comerciais, no Quero, na Maxi, do Morro Bento, no Candando e por aí fora. E também nós vamos, por conseguinte, abrir, não é, uma loja onde os clientes poderão ir nos visitar, fazer as encomendas, ter contato com o material, ver de perto como é que se faz o trabalho e vão gostar. Ok. E tu já tens um ateliê onde tu trabalhas ou ainda estás a procurar condições também para ter este ateliê, a dimensão da qualidade que tu apresentas? Bem, na verdade nós estamos já a tratar disso, não é? Provavelmente próximo mês teremos já um ateliê, não é, aberto. Neste momento nós estamos a trabalhar mesmo em casa. Eu até peço aos meus clientes, porque tem tido clientes que têm desconfiança de fazer o pagamento, não, isso é burla, não sei lá o que, então eu falo, olha, me encontre aqui no Benfica, no Isia, é a minha rua, levo-te até a minha casa e mostro-te o quadro. Eu falo assim dos meus clientes para não dar aquela desconfiança de pagar e tal. Mas graças a Deus tem havido pessoas boas, de bom coração, que não desconfiam e fazem as suas encomendas na boa, sem nenhum problema. E como é que é feita a questão da encomenda? Como é que é feito o processo de encomenda desde o momento que a pessoa solicita o pagamento? Fala um bocadinho sobre esse processo. O que é que o cliente deve fazer, por exemplo? Funciona da seguinte forma. Tu entras em contato com o Ney, não é? A partir do contato que passou por aqui, o que vai passar mais novamente. Epa, Ney, quero fazer um quadro. Eu vou lhe mandar os tamanhos que temos disponível e os preços de cada tamanho. Caso tu escolha, quero o A2 é X, tá bom. E tu vais ter que mandar a foto desejada também no WhatsApp. Tu vais me mandar a foto, eu vou pegar a tua foto, vou pintar e vou reenviar para ti. Tu vais ver, caso gostes, tu pagas 50% e no dia seguinte eu trago o teu quadro e pagas outros 50%. Super fácil, tipo, não há ciência nenhuma.
não há matemática. É rápido. Eu até estou admirado. Tipo, nesse momento, esse vídeo tem que ser o vídeo com mais visualizações. Porque é talento, mano. É talento. Isso não é, tipo, não é uma foto normal, é uma foto trabalhada e, tem um, tipo, vocês não imaginam, tem uma qualidade, esquece, mano, esquece, é um quadro fodido. Ney, fica aqui também já, vou já aproveitar, quando a pessoa está nas câmaras, aproveita já, porque ele aqui não pode falar não. Como é? Quando tiveres o teu ateliê a funcionar, tu obrigatoriamente tens que chamar o pessoal do canal King Apelo TV para nós fazermos uma visita ao teu ateliê e mostrarmos aos nossos subscritores. É isso mesmo. Porque você é um parceiro do programa, não pode falar conosco. Não tem como. Estaria a ser ingrato. Exatamente. Olha, para terminarmos, o que achas dessa iniciativa do canal King Apelo TV em mostrar, em promover esse tipo de artes, em trabalhar com jovens super talentosos, não importa qual é a sua arte? O que achas dessa iniciativa? Bem, desde já eu quero agradecer a oportunidade concedida de estar aqui no canal do Kinga, não é? E peço-vos que subscrevam, sigam o canal do Kinga, porque eu já sou um seguidor. Exatamente. Eu acompanho todos os vídeos do Kinga. Bem, é louvável o gesto, não é, do canal, porque na época em que nós estamos, a pessoa procura qualquer meio de sobrevivência. E quando aparecem pessoas como o Kinga, o canal do Kinga, a promover os nossos trabalhos, só Deus na causa. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Muito obrigado mesmo. Eu é que devo agradecer pela oportunidade também, não é? Foi uma honra entrevistar-te aqui. És um jovem super talentoso. Muito obrigado. Também aqui agradecer o facto de tu não teres entrado em desespero pelo facto de teres perdido o emprego. Tu desta volta por cima, levantaste a cabeça e encontraste uma forma de poder sustentar as tuas necessidades, os teus estudos e por aí. Eu espero que mais jovens tenham esta mentalidade que o Ney teve. Da nossa parte, desculpem, as portas estarão sempre abertas. Sem problema. Sempre que tiveres uma cena para mostrar, e se escolheres sempre o nosso canal para mostrar a cena, nós ficaremos muito felizes. Aliás, nesse momento ainda não foi assinado um protocolo, mas possivelmente o Ney vai ser um dos parceiros principais desse canal do YouTube King Apelo TV. Por isso, se tiverem a ajudar o canal King Apelo TV a crescer, também estarão a ajudar o Ney. Muito obrigado. Vamos fazer as cenas. Continuem a acompanhar o Ney. Quais são as tuas contas nas redes sociais? WhatsApp 945 40 90 77. Instagram Ney Arte Digital 77. O arte é sem o E no T. Arte Digital 77. E tem o Facebook que é Ney dos Santos. Ney dos Santos. É isso. Siga o Ney dos Santos no Facebook. E vão ficar a par de mais cenas que vão acontecer. Também vocês podem continuar a acompanhar as minhas páginas, sobretudo King Apelo TV no YouTube, depois também tem King Apelo no Facebook. Sempre que tiver uma novidade também relativamente ao Ney, nós faremos questão de partilhar. E a família? Considerações finais, algo que não adiantaste durante a entrevista, também já terminar, gostarias de adiantar? Tem alguma coisa que ficou por falar e tal? Bem, era só para dizer que nós posteriormente também estaremos estampando nas t-shirts, faremos também t-shirts e personalizaremos capas de telefone também, mas com esta arte aqui que vocês estão a ver. Mano, é isso. É o futuro. É o futuro. Ney, mais uma vez, deixa eu cair, valeu por teres vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo quadro. Sem problema. Que nem mais. É por isso que eu disse que já estou um bom parceiro. Falta um deste tamanho pro King. Falta um desse, né? Fica a promessa. O Ney falou que vai obedecer, Ney. Estamos juntos, vamos fechar então o nosso programa. Família, obrigado por estarem aí do outro lado, obrigado por darem aquele suporte. Nós vamos continuar a levar, a trazer jovens talentosos para esse sofá, para falarem sobre a sua arte. Se tu continuares a acompanhar esse canal, estarás a ajudar milhares de jovens a realizarem os seus sonhos. Já, família? O resto é história, estamos juntos, não esqueçam de partilhar o vídeo. One love. Valeu.